Boa. Eba. Então, boa noite, gente. A gente está reunida aqui, terça-feira, dia 22 de agosto de 1900. Não, ó, pera. De 2023. Já pensou? É, recebendo Francela Carreira aqui conosco para mais um bate-papo Arla, né? A gente agradece a presença de todo mundo que tiver aí, é, não chegaram nenhuma convidada nossa ainda hoje, além de Francela, claro. Mas sabemos que terão outras pessoas assistindo em outros momentos do espaço-tempo aí. Então a gente agradece também a presença virtual aí de todo mundo. Para falar um pouquinho do coletivo, né? O coletivo Arla, né? Artistas Latino-Americanos, foi criado por Jana, que está aqui com a gente hoje, para disseminar o conhecimento sobre a produção de arte, né? De artistas dentro desse recorte. É, esperando que elas se tornem, né, com o tempo, mais acessíveis, né, dentro das nossas redes estruturais, né, e do campo artístico de forma geral, e buscando desmantelar, né, essas fronteiras eurocentradas que frequentemente acabam recortando a nossa experiência, né, e trazer mais para perto de nós a presença dessas produções, dessas artistas, desses artistas, artistas dos espaços de pesquisa, né, de referência e até mesmo de historicidade, né. Então, é isso. Eu estou aqui junto de Monique, de Jana, que fazem parte do coletivo, e vou passar a palavra. Então, gente, vou apresentar a Francela rapidamente aqui com a mini bio dela. Eu sou Monique, como a Bárbara falou, e hoje o bate-papo conta com a presença da Francela Carreira, que nasceu na Guatemala. Ela é mestre em processos artísticos contemporâneos pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Recebeu o Prêmio de Reconhecimento Trajetória Cultural da Lei Aldir Blanc, através do Estado de Santa Catarina, em 2020. Tem participado como curadora no Instituto Meyer Filho, Fundação Cultural Badesc, Museu da Escola Catarinense, Arte Sampa, Arte Rio e na Embaixada do Brasil na Guatemala. Ela desenvolve uma pesquisa sobre conceitos políticos e históricos na produção de mulheres artísticas, na produção de mulheres artistas da América Central. E atualmente é curadora do Instituto Artistas Latinas e do Armazém Coletivo Elza. Muito obrigada, Francela, por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui. E conta então um pouco para a gente como é que foi vir da Guatemala, chegar ao Brasil e como é que foi trabalhar com arte, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre se pergunta sobre as diferenças de ser artista e trabalhar com arte em diferentes países, porque a gente acaba tendo um recorte daquele lugar onde a gente vive, né? E, bom, fica aqui já uma curiosidade, assim, para a gente começar. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo o espaço e o tempo de vocês, também o convite para eu participar desta segunda conversa com Arla. Eu me sinto muito honrada de estar ao redor de artistas muito incríveis, que são vocês, e uma plataforma também muito emergencial para estas épocas que a gente está vivenciando. Então, eu agradeço esse espaço. E respondendo à tua pergunta, bom, eu sou da Guatemala, eu moro, como você falou, eu moro no Brasil faz 10 anos. Meu sotaque é bem marcado, como naturalmente somos na Guatemala, mas estou muito orgulhosa de, desse atravessamento do portunhol, né? E assim, tudo começou, eu venho da área do turismo, na verdade. Eu tentei um bacharel em design do produto na Guatemala, mas aí eu odiei a faculdade porque era horrível. Era uma faculdade privada, mas eu lembro que na minha primeira aula o professor de desenho técnico, uma coisa assim, ele falou, assim, na primeira aula ele chegou e falou, todas as meninas aqui da sala, levantem a mão. E aí todas nós levantamos a mão. Aí ele falou, eu quero falar para vocês
vocês que eu não vou prestar muita atenção no trabalho de vocês, porque vocês vêm aqui a perder o tempo, porque vocês são amas de casa. Começou assim um papo super machista e eu fiquei horrorizada, mas também fiquei brava. Aí eu respondi assim, mas eu acho que você como professor tem alguma questão que você tem que tratar antes de começar a dar aula. E, obviamente, eu perdi o curso. Eu entrei em processo com umas alunas, mas obviamente não escutaram a gente, falaram, nossa, esse professor é uma eminência, quem são vocês? Começando uma faculdade para falar sobre ele, tem que aprender porque assim é o mercado. Aí eu falei, eu não quero pertencer nesse mundo, não quero mesmo, vou voltar a fazer turismo, a estudar turismo, a trabalhar com turismo, e foi assim. Mas durante essa época eu comecei a trabalhar, meu primeiro acercamento nas artes foi trabalhando com um escultor guatemalteco que se llama Sebastián Barrientos. E ele foi assim minha primeira escola, porque eu não entendia, eu não sabia que era arte, não sabia como funcionava. Eu sabia que eu gostava, que de algum jeito eu queria participar, mas eu não sabia como. E ele foi me inserindo mais ou menos, ensinando como funcionava. Eu era assistente dele, então eu aprendi a fazer escultura, a trabalhar ferro, várias coisas. E ele me deu essa abertura, ele me dava ferramentas, ele me dava materiais para que fizesse obras de arte com ele. Então foi minha primeira escola. Eu soube que realmente era isso que eu queria. E comecei a fugir dessa parte acadêmica que eu comecei a odiar, porque eu generalicei tudo isso. Eu achava que todas as faculdades eram assim. Mas logo parei de trabalhar com ele por várias questões, voltei ao turismo e quando estava trabalhando com voluntariados e tudo isso, trabalhava em conjunto com a IESEC, recebia voluntários para a Guatemala, eu capacitava eles e dava uma experiência laboral na Guatemala. Aí eu conheci meu companheiro, Matias, brasileiro. Aí a gente se encontrou, namoramos e decidimos morar no Brasil. Então, mas foi uma decisão de meses, assim como que, olha, eu quero voltar. Eu fico morando na Guatemala há 2 anos, trabalhamos com turismo, tínhamos nossa agência de voluntariado, e ele falou, olha, eu gostaria de voltar para minha casa, então, e se vamos morar no Brasil? Eu falei, ai, vamos, bora, vamos, sei lá como que é, eu não sei o idioma, mas estamos juntos. Aí fui para o Brasil, sem ter ideia, gente, de nada do universo, era muito jovem. E ele falou assim como, olha, você sempre gostou das artes, por que você não tenta estudar aqui? Eu falei, academia é louco, é a mesma coisa que na Guatemala, com certeza. Ele falou, não, talvez você vai gostar, sei lá, tenta. Aí eu entrei na Belas Artes, em São Paulo, e realmente os professores aí foram uma partida, ou seja, foi um começo para mim, o entender que era esse mundo. Eram muito profissionais, eram muito queridos, eles percebiam qual era a minha pesquisa e já me convidavam a fazer parte de alguns projetos. Então foi outro papo do qual eu achava que não existia. E aí eu fiquei cada vez me apaixonando mais por esse meio acadêmico diferente ao academicismo tradicional que eu conhecia no meu país. Eu espero que agora tenha mudado algumas coisas. E foi assim como eu comecei. Eu comecei na Belas Artes em São Paulo, fiz meu bacharel em artes visuais. E todos os professores realmente fizeram uma mudança na minha chave sobre arte. E aí eu comecei a participar de grupos de estudo, mas eu não entendia como, assim, por que o Brasil tem tantas coisas para oferecer para o artista. Como que saem todos os projetos? Como que funciona a SESC? Porque na Guatemala não tem nada. Eu não, eu estava muito perdida. Aí eu fui atrás e achei uma coisa muito maravilhosa que eu estou tentando implementar na Guatemala, que são as leis de incentivo à cultura. Nossa, para mim entender como funcionavam as leis de incentivo, que realmente fazem parte fundamental na estrutura do artista, na criação de projetos, tudo isso foi vital. Aí eu falei, nossa, por isso que Guatemala não é difícil achar como que funciona. Agora eu já entendi, né? Mas minha formação como artista
e depois como curadora. Começou como artista na Guatemala, mas se desenvolveu de um jeito muito mais rápido aqui no Brasil, quando eu entendi como eram os mecanismos de funcionamento do circuito das artes no Brasil. Eu fiz um curso em português, né, para aprender e tudo isso, e fazer minhas aulas. E depois do bacharel, eu queria muito entender como, assim, interagir mais com esse grupo de artistas em São Paulo. Aí comecei a fazer, me inserir em grupos de estudo. E isso para mim foi uma escola super importante. Conhecer a pesquisa de outros artistas, a gente bater papo sobre o que a gente estava fazendo. Eu me senti muito acolhida. Porque uma coisa que eu tenho percebido como artista é que nossa produção é muito solitária às vezes. E a gente precisa muito desse intercâmbio, essa locução, ver outras pesquisas, porque a gente fica tão imersivo no que a gente está fazendo que meio fica estagnado, né? Então, aprender isso me ajudou muito. Aí, do grupo de estudos, eu pulava de um lugar para outro até que uma orientadora minha, que eu lembro ela com muito carinho, a Lola Fabres, ela falou para mim, olha, Fran, eu percebo que você tem um pé na curadoria, você gosta de escrever, você gosta de história, e por que você não tipo, vai procurar essa área? Eu não sabia que era curadoria, mas eu comecei a investigar, comecei a fazer aulas e eu realmente gostei, mas não me achava capaz de seguir uma linha tão assim estruturada, né? Então, porque eu sempre continuava com esse pé na academia e tudo isso, falar, nossa, eu fazer um mestrado, acho que eu não consigo fazer um mestrado, vai ser muito difícil para mim. Mas me matriculei como alumna especial, conheci a minha orientadora maravilhosa, Silvana Macedo, e foi outro papo. Aí eu percebi, nossa, se eu quero ser uma profissional, eu quero ser todas as minhas professoras juntas, porque elas realmente, assim, ampliaram meu panorama nesse mundo artístico e todas as oportunidades que eu tenho e eu estou tendo tem sido por todas elas, por meus professores também, mas a maioria são elas. Então foi assim como eu comecei a me inserir nesse mundo. Bom, várias coisas que você estava falando aqui, eu já estava pensando outras, né? Porque, bom, eu e Francela, a gente participa do mesmo grupo de pesquisa, que é Articulações Poéticas na UDESC, e também somos orientados pela mesma orientadora, né? Que é a Silvana Macedo, e assim a gente se conheceu. E, bom, primeiramente, obrigada, Matias, por ter trazido Francela para nós, porque senão, né, Fran, você não estaria aqui. Mas, nossa, sério, muito bom, assim, acompanhar teu trabalho, ver o que você vem fazendo. E que uma coisa que eu acho que tem muito a ver, assim, com a Arla e também contigo e com artistas latinas, né? Que acredito que bastante gente conheça, assim, porque, enfim, já é algo enorme, que é isso de trazer outras pessoas contigo, né? Eu estive em exposições que a Francela curou aqui, e é sempre assim, sempre trazendo outras mulheres, né? Da América Central, da Guatemala, enfim. E isso é algo que eu acho, assim, de um valor, assim, imensurável mesmo. E talvez, Fran, se você quiser e puder falar um pouquinho também para a gente sobre essas experiências, sobre como funciona, né, quando você resolve trazer alguma artista para as suas exposições, como é que funciona, se são pessoas que você conhece ou se são pessoas que você conhece o trabalho, e aí depois você, enfim, chama para alguma coisa. Como é que funciona, né, esse trabalho e como é que você se divide entre essas funções todas de artista, curadora, pesquisadora? E também, assim, Francela falou, né, sobre essa dificuldade dentro da academia, mas, bom, acompanhei o mestrado aí da Fran, foi um trabalho incrível e, inclusive, é muito interessante, assim, quando a gente entra num lugar em que, no nosso caso, né, a linha de processos artísticos contemporâneos, ela é bastante aberta, então ela tem uma liberdade, assim, para você criar e fazer as coisas de uma forma mais poética e tal, mas às vezes a gente já foi tão engessado, assim, pelos moldes da academia e algumas rigidezes, né, que isso traz, que às vezes a gente precisa reaprender isso, assim, a ser livre mesmo, né? E, enfim, é isso, Fred, que se você quiser compartilhar um pouquinho disso também.
E, Ah, perdão, Fran, só antes, porque entraram outras pessoas, né? Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. E só para dizer que é um bate-papo, então, se quiserem abrir o microfone, perguntar, falar. super bem-vindas. Então, a prática curatorial começou quando eu entendi que nós, latino-americanos, estamos muito divididos, não conhecemos a pesquisa de nossos vizinhos, não sabemos o que está acontecendo nos outros países, e isso me pegou muito. Mas porque eu falava, cada vez as pessoas, obviamente, depois de falar bom dia, ficaram olhando, de onde você é? Ah, da Guatemala, Guatemala, como é uma ilha, o que é isso? Então, ninguém sabia. Eu entendo, porque também é o primeiro país da América Central, a gente aprende na geografia que são os países pequenos que estão no meio da Latinoamérica, que são um monte. Mas aí eu falei, tá, tudo bem na geografia, mas a história da América Central é muito ampla, é muito importante, porque também conforma nossos países, América do Norte com a América do Sul. Então eu falei, qual pode ser o jeito que eu traga a história desses países para o Brasil? Eu pensei, qual a melhor forma que fazendo isso através das mulheres artistas? Que no final é uma coisa que eu faço, se naturalmente, quando eu quero saber sobre um lugar que eu vou morar, um espaço, um país, eu vou primeiro atrás dos artistas, porque são eles que estão conversando sobre esses espaços. Então, foi assim, e cada vez que eu tinha algum projeto, eu tentava inserir como alguma referência da América Central. Minha pesquisa inteira do mestrado vem com muitas referências, não só de acadêmicas, como também ativistas, talvez não só historiadoras, artistas ou a vizinha. Para mim, qualquer mulher vira uma referência muito importante, não precisa estar dentro dessa área acadêmica, né? Para a gente absorver os conhecimentos que as pessoas têm. Então, foi assim como começou. E eu percebi que realmente as pessoas começaram a ter um interesse sobre o que estava acontecendo na América Central. Eu pensava assim, tá, se eu já faço essa ponte entre mostrar os artistas, que vai ser mais interessante que pôr em conversação artista com artista, né? Então, muitas pessoas que me perguntavam, eu dava, então tenho contato desse artista, conversar com ela. A maioria delas eu não conhecia. Eu não tinha entablado um relacionamento, nem amizade, nem nada. Foi na pesquisa. Cada vez que eu vou na Guatemala, eu sempre vou às exposições que estão tendo, centros culturais, encontros de artistas, eu sempre estou aprendendo quem está mexendo nesse meio. Se eu vejo que é uma pesquisa na qual eu consigo trazer de alguma forma para o Brasil, eu convido. E é através desse processo que eu vou conhecendo o artista e aí a gente vira amiga, como normalmente acontece. Então, a maioria delas eu não conhecia, outras sim. Eu cresci vendo os trabalhos dela, depois viramos amigas, minhas amigas de Belas Artes também, que eu trago às vezes como referência. Então, sempre estou trazendo todas as mulheres que eu conheço, que acho que encaixam dentro de uma dúvida, dentro de uma reflexão, dentro de um espaço acadêmico, ou uma referência para um portfólio. Sempre vou trazer essas mulheres da América Central. Então, de um jeito como eu naturalmente faço minha curadoria. E agora a pergunta que você faz de como eu lido com isso, menina, não sei, eu vou na fé. É bem difícil para mim ser artista, ser curadora, e a parte de todas as coisas que a gente tem que fazer em casa, a parte do nosso projeto como pesquisadoras que somos, é difícil. E eu acho que é importante falar como que é difícil, porque nos anos da pandemia, foram anos que eu cresci muito profissionalmente, mas também eu adoeci muito, porque eu acabava de mudar para Florianópolis, eu não conhecia ninguém, eu não tinha como compartilhar com as pessoas. Então comecei nesse processo absurdo de trabalhar sem parar, eu trabalhava de segunda a segunda. Foi um momento que cada vez que parava um projeto eu já começava a procurar outro para continuar, para estar
todo o tempo ocupada e não ter um momento para mim, porque eu sabia que podia entrar em alguma depressão por estar longe de todo mundo, né, que eu conhecia. Foi nesse momento que eu entrei em Artistas Latinas, propondo trazer a pesquisa de Artistas América Central para a plataforma virtual e educativa gratuita, que era nesse momento Artistas Latinas. Aí Paulo Júnior, que é el que começou todo esse projeto, Paulo Farias, ele falou, vamos, sim, e os dois começamos, fazia a minha parte, ele sua parte, depois a gente convidava outras curadoras, depois uma saía, outra entrava, e a gente foi tocando vários projetos, primeiro, alguns de nosso bolso, outros já foram crescendo com as leis de incentivo, e foi muito maravilhoso para mim, mas aí eu não sabia como conciliar minha profissão como curadora, minha profissão como artista e minha profissão como pesquisadora. Então, eu não parava em nenhum momento, eu coloquei um pouco para trás minha pesquisa artística e até o ano passado que eu fiquei muito doente, fiquei muito tempo cansada por não parar. Aí eu percebi que era um momento de eu fazer decisões e me colocar em primeiro lugar, não colocar em primeiro lugar minha profissão, sino colocar a mim, minha sanidade mental, né? Porque todos os projetos que eu estava fazendo, eu amava todos eles, eu queria fazer tudo, mas a gente entra, nossa, eu quero, mas fica sem tempo para fazer o básico, que se cuidar, sair a andar, comer bem, coisas que a gente tem que fazer, né? Fiquei muito ruim no ano passado e este ano falei, eu preciso virar minha chave, eu preciso ser saudável e porque senão toda a grana que eu ganho em todas as minhas etapas como profissional vão para o médico, que afinal isso era o que estava acontecendo, estava pagando tipo vários médicos, medicamentos, tudo isso não estava sendo uma vida saudável. Então este ano eu falei, não, janeiro vai virar essa chave, eu vou começar a trabalhar em mim e pegando projetos que eu sei que eu consigo pegar do princípio ao fim. O que eu não consigo pegar, eu já falo imediato, eu não consigo. Realmente eu gostaria, mas eu não posso. Então, você dar esses espaços. Eu fico feliz de ser convidada em vários projetos, mas realmente, se eu sei que eu não posso trabalhar eles com todo o meu tempo, minha dedicação, meu esforço, eu prefiro não pegar a que fazer um trabalho mais ou menos feito. Isso me ajudou muito, assim, muito a ter essa sanidade mental, física e espiritual ao mesmo tempo. Então, assim, primeiro porque saber que estava tendo oportunidade de trabalhar como curadora, como artista, para mim era tudo, achando que eu nunca ia chegar nisso, porque eu nem sabia como funcionava. E na Guatemala eu nunca tive essas oportunidades, então eu estava super entusiasmada, mas agora eu sei, com a bagagem que com o tempo eu vou pegando, que eu quero também dar essas possibilidades às artistas da Guatemala, ou da América Central, ou de toda a Latinoamérica, para que estejamos aprendendo juntas, né? Sim, nossa, eu acho muito forte, assim, né? Como essa sobrecarga é uma coisa muito comum, assim, para quem, acho que principalmente para quem é artista, pesquisadora, tudo ao mesmo tempo. Lu levantou a mão, mas eu ia pedir para a gente passar para uma outra sala, gente, porque a gente calculou aqui o tempo, acho que um pouquinho mal, e aí a gente vai criar um novo link, tudo bem? Aí a gente continua lá, daí Lu já começa falando, pode ser? Tá. Eu vou. Deixa eu pensar só como é que a gente compartilha isso aqui. Porque eu acho que eu não consigo criar o link ao mesmo tempo e compartilhar com vocês, né? Você sai, aí você Se cria, você jogar no chat, acho que vai. você cria o link, manda no grupo e a gente bota aqui. O pessoal migra pra lá. Tá, então eu mando o link no grupo do WhatsApp e a gente atualiza também na bio do Instagram, né? Porque nem todo mundo tá dentro do grupo. Verdade. Pode ser? É. Aí vou mandar pegar lá e mandar aqui no chat pra gente, né? Se alguém não Tá, sabe fazer. fechou então. Já já a gente continua, Estou gente. abrindo aqui, eu vou enviar para vocês daqui a pouco. A gente vai pegar do chat, né? O novo link. Eu tô sem o link, então eu vou botar o ID da reunião aqui para vocês. Ok. Se alguém Eu posso quiser colocar o anotar. link aqui. Eu tô com o WhatsApp web aberto.
Então eu vou sair e para abrir e daí te mando pelo WhatsApp e você repassa, tá bom, Jana? Foi de novo. Lu, então se você quiser começar, aí a gente passa a palavra para a Gabi também, que tinha falado no chat, mas acho que fica mais gostoso assim, a gente falando por aqui mesmo. Ok. Boa noite a todos. Eu sou de Igaratá, São Paulo. Sou a Lu Morgado, também sou artista visual. E não vou me estender, eu vou só apenas agradecer essa oportunidade que é riquíssima. E como a Fran colocou, nós temos a nossa produção assim, muito solitária e cada vez mais eu tenho ouvido isso e tô até me acostumando a entender que eu não sou um ser sozinho mais, porque eu tenho vários outros seres sozinhos por aí e que de alguma forma a gente está se conectando e está se ajudando e essas trocas são muito ricas, são muito valiosas e realmente estou para agradecer esse momento muito incrível que eu estou vivendo, até mesmo de mudança na carreira, de aprimoramento, de amadurecimento de uma série de coisas, porque eu me descobri artista aos 34 anos, eu estou com 46, então é pouco tempo, né? E muita coisa acontecendo assim, numa velocidade incrível. E esses momentos, para mim, realmente são momentos muito ricos e eu agradeço de coração essa troca. E queria ouvir um pouquinho da Fran também, quando ela coloca a questão, né, dessa reunião de pessoas, dessa reunião de mulheres da América Latina, e essa força que há com relação aos ativismos, né? E o quanto isso influencia ou não mercadologicamente falando. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu sou zero ativista. Então, assim, creio em algumas coisas que eu julgo serem importantes, mas eu não tenho uma linha de pesquisa que vá para o ativismo, que vá para, né, que vá para esse lado. Então, eu questiono nesse sentido para que eu também tenha meios, né, de buscar mais informações e, de repente, criar até, quem sabe, uma série de uma nova pesquisa que seja mais ativa, que seja mais, como posso dizer, não agressiva, mas que chame mais a atenção, talvez, porque a minha arte ela é muito paz e amor, e às vezes eu acho que a gente precisa chacoalhar um pouco, fazer o outro pensar e de uma forma assim mais explícita, vamos dizer assim, né? E aí essa fica aí a pergunta, né? Com relação a esse ativismo dentro do mercado, como é que isso se trabalha. Gratidão demais pela oportunidade. Oi, Lu, querida. Então, respondendo a tua pergunta, assim, das ativistas, artistas, artivistas que eu conheço, nenhuma está preocupada no mercado da arte. Acho que elas estão mais preocupadas no seu posicionamento político, sua expressão radical, seus métodos de confrontar o sistema a uma venda. Então, partindo da pesquisa de uma artivista que eu pessoalmente conheço, admiro, pesquiso e trabalho bastante, é a performance Regina José Galindo. Não sei se você tem escutado sobre ela. Ela é uma artista guatemalteca com uma trajetória muito forte e ela o tempo inteiro está trabalhando sobre questões sociais na América Latina inteira. Ela não está preocupada com o mercado da arte, mesmo que o mercado da arte está preocupada com ela, porque tem esses espaços. Dentro do mercado há várias entidades que estão involucradas, entre elas poderia ser os museus, galerias, centros culturais, instituições. Então, eles vão atrás dela para comprar alguns vídeos, performances, alguns registros performáticos dela.
E ela não está nem aí se eles gostam ou não, ela está colocando o corpo como um campo de batalha para representar, a palavra representar não está bem colocada, como para dar notoriedade a problemas sociais gravemente explícitos que estão acontecendo na atualidade. E essas instituições estão sempre observando o que ela está fazendo e querendo dialogar, trazer esse diálogo para instituições. Então, é assim que tem comprado, convidado ela a participar, tanto em conversações, exposições, teve essa exposição individual o ano passado na Guatemala, que foi muito importante. Ela nunca tinha colocado uma exposição individual no país dela. Ela sempre tem sido convidada a diferentes instituições muito importantes internacionais. E então não conheço, eu também não vou generalizar falando que as ativistas não estão pensando no mercado da arte, mas pelas quais eu conheço, não tem essa intenção de que eu vou fazer isso para logo vender esse performance que eu estou fazendo. Elas estão colocando como confronto, como uma batalha que elas querem colocar em um formato corpóreo, ou dança, ou performance, fotografia, foto performance que tem também. Então, eu posso imaginar que é o mercado que está pensando sobre elas e não elas pensando sobre o mercado. Agora, já que você gostaria de entrar a esse viés político, a primeira pergunta que eu te faria é: que te instiga, que te incomoda, que te estressa, que te enoja, que te coloca brava? Ou uma coisa muito pessoal na tua vida que você gostaria de colocar no mundo em formato de arte? Porque a arte tem várias linguagens. A gente não tem que se colocar, a arte só pintura dentro. Academicamente a arte é escultura, pintura, faz pouco tempo entrou fotografia, não. Pensa qual vai ser a melhor forma de materializar essa fúria que você tem. Eu acho que seria a primeira pergunta. E aí vai colocando. Porque se você começa a fazer uma produção pensando no mercado da arte, pode ser que você caia na cópia. Essa artista ganhou um prêmio porque ela fez isso, eu vou fazer uma coisa assim. Não, mas essa artista tem sua razão de fazer do jeito que ela fez. Você tem você vai ter sua própria linguagem na hora de começar a fazer sua própria pesquisa individual sobre o que te atinge e como você vai materializar, verbalizar, colocar de uma forma sonora, performática ou fotográfica as tuas decisões e tuas questões como artista. Sim. E também, se for pensar em fazer não sai, bloqueia. Incrível isso. Gratidão. Já anotei aqui o nome da artista, vou pesquisar. Regina José Galindo. Obrigada. Sim. A Eu Gabi posso estava falar? na sequência. Tá. Bom. Deixa eu perguntar se a Gabi tá aí. Gabi tá aí ainda? E Gabi tinha trazido algo Sim, pelos a comentários Gabi do perguntou chat. aqui no chat, você, Se quiser isso mandar por mesmo. mensagem. Ai, gente, desculpa, é que aqui tá realmente muito instável a internet. Mas eu tinha, assim, eu não consegui acompanhar o todo também da fala, até porque aqui tava travando um pouco, mas eu já conheço o trabalho da Franciela, adoro ela, ela já sabe disso. Mas tem essa questão das leis de incentivo à cultura na Guatemala, assim, que eu não ouvi ela falar muito ainda, assim. E não sei se o quanto que ela falou aí na conversa, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, como tem sido esse desafio, assim, como tem sido fazer essas articulações, até porque a gente já vê aqui que no Brasil, com as leis de incentivo à cultura, só vieram através de muita luta, assim, pelo que eu entendi, não é uma coisa que já está estabelecida ali na Guatemala. Eu queria saber como está sendo esse processo, assim, até porque, enfim. é, Justamente essas conquistas assim que são para a classe artística, elas são realmente muito difíceis de conseguir, né? Então,
Gostaria de ouvir mais a Francela falar sobre isso. Inclusive, eu também fiquei pensando sobre isso, e eu fico pensando, gente, como é que a Francela consegue? Porque eu mal sei as daqui, ainda tem a Gilá, e a Fran, tipo, corre atrás de tudo, assim. Ajuda a gente aí, amigo. Leis de incentivo no existen en Guatemala. Primero porque arte y cultura no es prioridad. Segundo, porque as pessoas que estão envolvidas politicamente nos espaços de poder não são artistas e não sabem do que eles estão trabalhando. Eu posso assegurar isso, porque eu tenho vivenciado isso. Por isso que eu defendo muito que o artista tem que estar nesses lugares de poder, porque é o artista que vai conseguir pensar sobre nossa profissão como artista. Outras pessoas não, porque não conhecem como funciona a nossa profissão. Então, leis de incentivo não existem na Guatemala. Eu já conversei no Ministério de Relações Exteriores como que isso tem sido fundamental, Ministério de Relações Exteriores na Guatemala, com os embaixadores também, como é importante começar a implementar as leis de incentivo no nosso país, porque tem sido uma abertura muito enorme para os artistas no Brasil, e como isso poderia beneficiar na Guatemala também. Só que quando você fala de impostos e tudo isso, as pessoas já ficam, não, esse papo comunista não vai aqui na Guatemala altamente da direita, né? Já pensando assim. Então, é bem difícil, mas eu sinto que novos ares estão vindo na Guatemala. Foi domingo que, com muita luta, o primeiro governo da esquerda, depois de 70 anos, tomou posse na Guatemala e vai começar sua trajetória política a partir de janeiro, com umas propostas muito interessantes, e eu espero que continue essa linha, né, de pensamento que a proposta do partido Semilla colocou na Guatemala. Então, pode ser que tenha novos rumos. Eu estou com o coração apertado, porque eu espero que sim, que desta vez dê certo, porque Guatemala tem sido muito atingida de diferentes formas, a partir desde a guerra civil, que durou 33 anos e foi massacrador, com a comunidade indígena, que é o porcentagem maior do país, Guatemala. Então, espero que agora as pessoas comecem a ter consciência e saber que arte e cultura tem que ser nossa realidade, é nossa atualidade e nos acompanha o tempo inteiro, né? As pessoas acham que arte e cultura é ócio, e por ser ócio não é primordial, nem secundário. Então, Guatemala ainda continua com esse pensamento muito acadêmico, muito estricto, muito conservador. Então, eu defendo muito os artistas que criam nesses espaços, que criam na Guatemala, porque eles criam com seus próprios fundos. Lá não tem muita galeria, não tem muitos centros culturais, então tem pouquíssimo espaço para tanto artista bom. Então, isso é uma meta que eu me coloquei também, né? Tipo, ver como eu, de alguma forma ou outra, eu posso ajudar esses artistas. E alguns projetos que eu toco são assim, porque eu ganhei de algum projeto de lei de incentivo e minha poupança, e com essa poupança eu vou lá na Guatemala fazer algum projeto. Então, é assim como que estou tentando trabalhar também dentro de artistas latinas. Sempre pensamos em alguns projetos, como foi o Faísca Latina, em conjunto com Armazém Coletivo Elsa, o coletivo da Guatemala Feminista La Revuelta, e também a turma da faculdade em mestrado em artes visuais, ou a pós-graduação em artes visuais também, bacharelado, que todos juntos fizemos esse projeto que se chama Lambe Lambe Faísca Latina, no qual convidamos artistas da América Central, de artistas do Brasil, de Santa Catarina, para fazer um projeto que foi empapelar a cidade, mas esses empapelados eram muito políticos,
foram colocados nas manifestações na Guatemala, tanto os lambes da América Central como do Brasil na Guatemala, e os mesmos lambes foram colocados em Santa Catarina, e isso deu o resultado acho que foram 4 exposições em Brasil, e deu também um livro muito legal com todos esses lambes. Então, a gente sempre trata, pensar em alguns projetos que a gente consiga bancar ao mesmo tempo, né? Mas tudo é demorado, mas eu sinto que, por muito pequeno que seja o projeto, vai abrindo portas para trabalhos muito mais grandes. Então, isso é importante. O importante é não ficar, puxa, eu não tenho 50.000 reais para fazer uma residência artística. Não, não vou ficar nisso. Eu vou pensar quais são minhas possibilidades para trazer essas artistas. Se eu não consigo trazer as obras, porque trazer obra estrangeira para o Brasil é impossivelmente caro. Então, vão ser lambes, então a gente vai fazer uma chamada desse jeito, vai ser uma proposta digital. Então, sempre nessa luta, que vocês também conhecem, porque vocês também estão, assim, a gente está nas mesmas. Também fiz uma mostra de cinema sobre cortometragens de artistas da América Central, e minha proposta de trazer essas mostras era para mostrar que gente, assim, Guatemala e Brasil tem muito que ver. A gente está sempre na mesma luta. A gente sempre está brigando para conseguir espaço, para colocar nossa produção, nossas falas, para dar a conhecer ou dar-nos a conhecer. Estamos nos mesmos problemas sociais, questões sociais, políticas, e a gente não se está aproveitando um do outro. A gente deveria ter mais irmandade, conhecer melhor o que está acontecendo dos dois lados, trabalhar em conjunto. Eu acho que realmente a união faz a força, e a gente não está trabalhando essas uniões como artistas, como curadores, como pessoas, como civis. E isso, assim, se vocês souberam a quantidade de pessoas, artistas que estão na mesma situação, e a gente tivesse alguma forma de unificar-se de alguma forma, de algum jeito ou outro, que eu sei que é difícil, né, por várias, vamos falar, barreiras, assim, mas só a união faz a força para a gente ir trabalhando em conjunto. Por isso que eu sempre fico batendo na tecla de fazer essa ponte entre a América Central, Brasil, Latinoamérica e tudo isso. Jana, fale. Oi, gente. Cancela. Muito obrigada pela presença. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, eu queria te perguntar na curadoria, né? Porque, assim, é um lugar que ele é bem ocupado para uma classe que a gente conhece muito bem, né? Que não é a nossa. Então, assim, como é que você falasse um pouco, como é que é meio que furar essa bolha, né? E enfrentar isso, colocar outras ideias, outras, enfim, outras visões, outras proposições realmente, assim, né? Mexer nisso um pouco. Como é que você vê, assim, como é que é, até nos espaços, né, institucionais que meio que se pintam como inclusivos, sei o que e tal, só que, na verdade, não é exatamente assim, né? Então, e eu acho que é meio louco, né? Porque a gente vê isso de fora e acha, nossa, que legal, né? Fizeram assim, assado, nossa, que bacana. Quando a gente vai ver, fica, puta que pariu, quanta coisa. Como é que pode, Jesus, mano? Então, assim, como é que é isso para você, lidar com essa situação, para conseguir colocar o que você quer em prática? Eu aprendi com muitos erros que eu fiz, e um desses é quando eu recebo uma proposta como curadoria, eu tento entender qual que é exatamente essa proposta, quem são as pessoas envolvidas, qual que é a história desse espaço que me está convidando. E mesmo se é um espaço assim meio dificultuoso, eu vou sempre proponer um projeto que eu sei que vai atingir diretamente a essas pessoas. E aí se abraçam, que bom, baixo minhas expectativas como curadora, mas muitos lugares vão me falar não, eu não vou aceitar essa proposta porque atinge diretamente isso, e uma falta de respeito falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não me importo, eu vou lá e faço. Se não consigo fazer com esse projeto, eu vou fazer com outro.
E acho que a gente tem muito isso com artistas latinas. Por exemplo, agora que a gente está trabalhando com Arte Rio e Arte Sampa, sabemos que espaços são esses que você tem que pagar, sei lá, R$ 60 para entrar a visitar um lugar onde está o mercado da arte. Eu acho que é muito caro, R$ 60. Não qualquer pessoa vai pagar R$ 60 para ir a Rio, ou viajar para Rio, né? Ou viajar para São Paulo para visitar e conhecer galerias. Mas se estou trabalhando dentro desses espaços que excluem, quais artistas eu vou trazer? Vou trazer esses artistas que vai ser difícil para ela se inserir, mas eu não estou pensando nesse mercado da arte, eu não vou pensar, eu vou fechar uma venda, então tenho que ter essa artista de nome. Não, eu vou colocar o que as mulheres artistas estão falando nesse momento, que elas querem colocar. Não importa a intensidade, porque tivemos a gente um stand, acho que foi na Arte Sampa do ano antepassado, acho que foi, do ano, 2 anos atrás, que a gente colocou maternagens. E colocamos as obras de artistas que falavam da maternidade crua, né? E muita gente ia lá, assim, depois de visitar várias galerias com obras muito bonitas, assim, mas quando olhavam e começavam a entender a proposta, ficavam meio, nossa, o que é isso? Que tem sangue, tem uma artista que estou tentando lembrar o nome agora, que ela fez um álbum, como um álbum de criança, de família, mas ela colocou todas as notinhas que ela tinha gastado grana com a criança. Todas as notinhas. A notinha de R$ 5, R$ 20, 35, R$ 500, não sei o que, o medicamento, tudo, tudo. E aí alguma foto da mãe, alguma foto da avó, assim, e as pessoas ficavam assim. Então a gente não, a gente quer trazer isso, a gente quer trazer essa realidade através das mulheres artistas. Então eu vou participar de lugares que me deem esse espaço para trazer isso. E como é você estar realmente convencida do que você acredita para falar sim ou não para uma proposta e se manter num posicionamento sempre assim sério, né? Ah, eu vou pensar, não, assim, desculpa, mas isso não dialoga com minha proposta curatorial, então eu não vou participar, ponto. E, sim, eu já tive várias portas fechadas, tanto na Guatemala como no Brasil, mas eu fico feliz de saber que eu entrei num grupo que é como o Armazém Coletivo Elsa, que são mulheres que pensam do mesmo jeito que eu penso, e o coletivo e o Instituto Artistas Latinas, que é a mesma coisa. Então, quando você vai encontrando essas pessoas que também se posicionam, aí o negócio fica mais forte. Aí é mais fácil batalhar, mas sozinha às vezes você, nossa, mas eles vão me pagar tanta quantidade que vai me ajudar a tal isso. Mas pensa bem, você vai focar sua energia num projeto que você não acredita? Você sendo um pouco mais do que as pessoas estão oferecendo e não colocando assim tua noção do que é a realidade, o que está acontecendo atualmente no mundo, que não é nada bonito, é difícil, é complicado, é trabalhoso, é triste. Mas a gente tem que trazer isso porque é a verdade, e se a gente não coloca isso de alguma forma latente, todo mundo vai viver nessa bolha. Então, que é melhor apresentar esse tipo de trabalhos a uma bolha, né? Então, é assim, por muito aprendizado, eu não comecei assim também. Eu já aceitei trabalhos que eu não queria aceitar, mas depois eu aprendi que realmente eu não ia focar minha energia em trabalhos que eu não me sentia inserida. Eu fui convidada também a participar de projetos muito grandes. Uma delas foi como, ai, qual que é o nome disso? Como, ser parte da Embaixada de Guatemala como agregada cultural. Uma proposta que eu achei sumamente interessante para eu partir, mas qual era o governo que estava respaldando isso?
e qual era o tipo de propostas, porque eu dei uma proposta e falaram, não, a gente não quer essa proposta, é muito fora do que a gente tem pensado, a gente quer trabalhar com artistas já sabe, que mostram essas coisas lindas da Guatemala, eu, que tem de lindo na Guatemala, meu Deus, a gente tá ferrado, eu não vou trazer, olha, gente, Guatemala é muito linda e maravilhosa. É mesmo, é um país lindo, lindo. Mas eu vou trazer mais do que já existe no mercado da arte dentro das coisas, contexto guatemalteco, que são questões que realmente agora não estão conversando e para mim não fazem sentido, não. Eu recusei e, tipo, eu entrei em muitas brigas com muitas pessoas, até na minha família, por recusar um lugar de poder. Que eu sabia, e que eu pensei assim, talvez estando nesse lugar de poder, eu posso trazer meus ideais. Eu entendi em primeiro momento que não. Então, se não funciona para mim, se eu não posso colocar a minha verdade, o que me atinge, o que eu quero trabalhar, para mim não é importante. E com os anos, outros projetos vêm e tem sido assim, eu sido muito com essas decisões que eu fico pensando, puxa, tá, eu falei que eu não vou participar disso, eu não vou ter um passaporte diplomático, será que eu perdi muita coisa? Essas perguntas vêm depois. Mas aí eu penso, não, não. Eu estou trabalhando nos projetos que eu quero, ainda bem tem trabalho, fico feliz. Eu estou construindo esse grupo, essa família com muita gente que acredita nas mesmas coisas que eu, então para mim faz sentido. Faz super sentido. Então, é muito aprendizado com anos e muita resistência e sempre estar, eu estou sempre nesse limite de política, de arte, da cultura. Eu tenho estado nesses espaços de poder, mas como curadora, quando você está num espaço de poder, você tem que ser muito responsável pelas suas decisões. Então, entre mais alto você esteja subindo, mais altas são as responsabilidades. Então, tem que ter muito cuidado. E se essa responsabilidade te vai levar a um lugar que você não quer participar, então, não. É assim como que eu tenho feito assim, as minhas escolhas. Sim. Você sabe, você pode me falar o nome da artista que você falou do álbum de fotografia? Você lembra? Vou mandar essa pergunta por WhatsApp porque não estou lembrando para o grupo curador. Ela é Felinto. Ah, eh, Renata Felinto? Renata Felinto. Foi Ah, ela Renata é, Felinto. ela é muito boa. A Sim. gente convidou ela para a Sampa e ela colocou esse álbum. Ah, Ah, álbum de hard rock. Não sei, pode lembrar o nome, eu posso te enviar depois, mas é Renata Felinto. sim, sim, massa. Isso é bem interessante, assim, né? Tipo assim, existe muito essa, tipo assim, eu vou ocupar esse espaço porque é um, enfim, para ocupar realmente, né? Ou então eu vou criar um espaço novo. Só que é complicado, porque assim, quando você ocupa o espaço, não é só a beleza, né, de ocupar. É tudo, tipo assim, aquilo que significa, né? Você tem que seguir uma certa, como é que chama? Meio Linha. que, que não é muito isso que você queria fazer, né? Então, tipo assim, rapaz, o quanto de diferença eu tô realmente fazendo aqui? Será que essa minha carinha que eles estão usando para falar que, é inclusivo? Né? Então, isso é bem interessante. Legal essa perspectiva. Olha, é difícil, nunca é fácil. Realmente, assim, eu trabalho como pesquisadora, curadora, artista, é bem difícil. E a gente sempre está na batalha, sempre está sendo atingida de algum jeito ou outro. Pode ser que você esteja fazendo assim o projeto mais legal, mais feminista, mas tem outras feministas te atacando, tem outros coletivos te atacando. E aí, às vezes, você vai, não, eu estou tentando fazer o meu melhor possível, mas mesmo assim eu não agrado, também tem que pensar que tipo de agrado você quer. E se você tem que agradar todo mundo, não vai. As suas escolhas vão desagradar a muita gente, mas é importante que não desagrade você, porque já depois de que você aceitou fazer uma curadoria de algo que você não gosta, esse trabalho é sofrido e pode te levar para ficar doente, e aí essa grana que você recebeu vai pagar os medicamentos depois que tenha acontecido comigo. Então, não, pensa 5.000 vezes e é difícil.
É difícil. Por isso eu sempre recomendo para as pessoas que estão começando nessa área, cara, tem teu trabalho, qualquer área que você te traga esse dinheiro, e tem teu projeto curatorial. Porque se você fica só nesse margem de ser curadora e esperar projetos, aí quando o bolso aperte, você vai começar a ter que aceitar vários projetos que você não quer, porque você necessita ganhar esse dinheiro, né? Então, sempre é bom a gente ter um trabalho assim que garantice nossas mensalidades e ter assim nossa proposta curatorial, que eu sei que também é difícil lidar nossa vida profissional, que é fora da curadoria ou da artista, com essa vida. É bem difícil, mas a gente vai conseguindo aos poucos, com muita experiência, com muito tempo. Não é uma coisa que a gente começa fazendo já facilmente, né? Todo é muito de experiência e cada um tem uma experiência diferente. Não o que tem acontecido comigo vai acontecer necessariamente com todas as curadoras por vir. São momentos diferentes. A gente só tem que saber qual é que vai ser o melhor para você e sua sanidade mental, que ao final isso é o primordial. O primordial. Eu estava aqui te ouvindo, né, e fui juntando alguns pontos, assim, de coisas que você falou. Primeiro que, assim, Francella é um livro de história, né, eu fico sempre impressionada, porque toda vez que eu falo com a Fran, eu aprendo algo novo sobre a Guatemala, assim, principalmente. E isso é uma coisa que eu acho também muito incrível, que além de trazer artistas e mulheres e tudo mais, você sempre traz a história do seu país, assim, e eu acho que isso tem também um valor muito grande, assim, pra gente que enfim, é da América Latina e não conhece, né, os nossos vizinhos e tudo mais. E aí eu fiquei juntando, assim, dessas coisas que você falou, né? Então, saber história, eu acho que tem muito a ver com a coisa que você falou sobre aceitar ou não propostas. E também quando você falou sobre o portfólio, né? Que você escolhe aquilo que você vai colocar, de acordo com o tempo que você vai poder dedicar àquilo, assim, o quanto você vai poder demandar de energia. E aí eu fiquei pensando sobre o quanto isso tem a ver com as duas coisas, assim, tanto sobre aquilo que você vai recusar, quanto sobre aquilo que você vai colocar ali. E acho que estar por dentro dessas questões, assim, é uma coisa que para mim sempre fica quando eu converso contigo, sabe? Sobre o quanto é importante que a gente esteja por dentro, né, das coisas que estão acontecendo, principalmente para quem quer trazer questões ativistas para o seu trabalho. Então, acho que esse é um ponto, assim, que para mim fica dessa nossa conversa também. É, gente, a gente está agora aqui com 5 minutinhos para encerrar, então já aproveito para agradecer muito, Francela. Eu vi que a Lu fez uma cara ali de meu Deus. Então, se ainda quiser falar alguma coisa, ainda dá tempo. Mas essa conversa vai estar gravada também, né? Enfim, o diálogo sempre segue sempre aberto aí, tanto com a Arla, sei que com a Francela também. Alguém ainda quer falar alguma coisa, gente? Últimos instantes. A Ah, Lu, eu queria agradecer só oficialmente também a Fran pela generosidade, assim, pela honestidade também, né, de compartilhar, né, de não pintar o cenário, ah, não, é lindo ser artista, é lindo ser curadora, né, não, é difícil, mas é aos poucos e ao mesmo tempo isso é totalmente, é um bálsamo, assim, né, porque, como você disse, não estou sozinha, não estamos sozinha, né? Nunca estivemos, né? Apesar dessa desconexão, às vezes nos fazer pensar que sim, né? Mas não, assim, então isso é muito nutritivo, assim, eu saio mais alimentada dessa terça-feira de noite, assim, com o coração mais quentinho e mais forte, sabe? Gratidão imensa. Eu adoraria ter mais um bate-papo com você só para olhar seus trabalhos, porque do pouquinho que eu olhei, tanto os de curadoria, assim, quanto os seus pessoais, nossa, muito para dizer, assim, desde do bordado até o isopor, até o. Vixe, como o tempo passa rápido, né? Mas é isso. Gratidão por tudo que você já trouxe nessas horinhas aí que a gente passou juntas. Ah, sou eu que agradeço e espero ter respondido as perguntas que vocês fizeram. Já sabem que qualquer dúvida tem meu contato, tem meu Instagram, podem entrar em contato comigo, que para mim vai ser muito maravilhoso
responder vocês e pensar em projetos juntas, né? A Arla tem uma potência muito legal que a gente pode pensar assim, algumas parcerias, né, a futuro, talvez para ano que vem, seria legal, porque todos esses coletivos somando a força é muito importante. E a gente se convidar, tem projetos que às vezes artistas latinas não conseguem, mas sabemos que outras propostas conseguem. Temos sido invitados de outras propostas, e como, olha, agora não estou conseguindo trabalhar isso, mas vocês têm interesse. E é assim como se vão fortalecendo nossos coletivos, que podem começar muito pequeno, mas cresce de uma forma incrivelmente bonita quando é muito bem trabalhada e feita com muito, muito, muito carinho, né? E com muito respeito também. Então, só agradecer de novo esse espaço e podemos marcar outro depois para falar Amém. sobre a minha parte. Muito obrigada, Fê. Obrigada a todo mundo que veio também. E, nossa, tudo a ver com o que a gente estava falando sobre sobrecarga, né? Eu acho que isso aqui que você falou agora também tem a ver com isso, assim, que é para a gente se dividir para somar e fazer as coisas acontecer cada vez mais. Então tá, gente, até a próxima. Francela, quem sabe em breve tá aí de novo com a gente. E obrigada de novo, Fê, de coração, e a todo mundo que tá aqui. Eu que Obrigada, agradeço, gente. abraços e bom restinho de semana. Igualmente, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Muito bom.